Olá, meus amigos, está no ar o canal Zuca e Tuga na sua quinta rodada, temporada 2. Eu, Caco da Mota, jornalista, comentarista da ESPN, falo aqui do Brasil. João Almeida Moreira, correspondente da Bola, também fala do Brasil, mas é português. Somos o único canal do mundo que conecta o futebol de Portugal, especificamente. Claro que todo mundo fala, né, João, do futebol do Sim. Brasil, de Portugal, mas a gente tem essa conexão, essa ligação direta e com vários temas importantes. Eu já te dou o alô e falo do tema mais importante do momento, não há sem dúvida alguma, Neymar de volta ao Santos, mas em crise, e o técnico é português. Tudo bem, João? Tudo bem, Caco? Olá, você, olá a todos. É verdade. Se a gente está falando de conexão Portugal-Brasil, começa logo em alta, com Neymar, talvez o jogador mais, sem dúvida, o jogador mais mediático do Brasil ainda, e treinado por Pedro Caixinha, um treinador português. Ou seja, as conexões Portugal-Brasil sempre em alta. O Neymar chega, né, está sendo apresentado, dependendo da hora que esteja vendo o nosso programa, pode já ter sido apresentado, ou ainda vai ser. Ele chega numa altura em que o Santos já está em crise, né? Porque são 3 derrotas seguidas no Paulistão, já começa a haver ali um certo risco de não passar à fase seguinte, e portanto o Pedro Caixinha já numa situação um pouquinho fragilizada, mas é evidente que ainda é muito cedo. O elenco está sendo construído, não só com o Neymar, mas também com jogadores para outras posições, nomeadamente para ali a região central do meio campo. O Zé Rafael também já está certo, e o Santos tem interesses no Arthur, aquele Arthur que se destacou no Grêmio há uns anos, tem passado pela Europa, agora está na Juventus, não é utilizado pelo Thiago Mota, e portanto pode estar em trânsito para o Santos. Seriam 2 jogadores de meio campo, Zé Rafael e Arthur, ali, para dar uma boa consistência, para que um jogador como o Neymar e os outros jogadores ofensivos pudessem ter um pouquinho mais de liberdade e permitir ao Caixinha dizer ao Neymar para jogar à vontade, sem tanta preocupação defensiva, como seria de supor noutro jogador de ataque. É, a grande dúvida, né, João, é se o Neymar vai ter a condição e quando vai ter a condição e se estará naquele nível que o Jorge Jesus falou que para o Al Hilal ele não teria condições de disputar o campeonato da Arábia Saudita. Tamanha intensidade e exigência. E acredito que o Jorge Jesus não falou em exigência técnica, isso o Neymar tem de sobra. É a questão física, né? Porque tecnicamente até um campeonato que tem. Eu tenho muitas ressalvas em relação muito, até no setor defensivo, meio de campo, alguns laterais. É um campeonato que você vê muitos atacantes de qualidade, a citar só o Neymar e Cristiano Ronaldo. Você já tem aí jogadores de um nível altíssimo na frente, mas atrás e na estrutura como um todo, e na mistura, mesmo podendo ter muitos estrangeiros, algum jogador do futebol árabe mesmo, de outros países, eles pecam na questão técnica muito abaixo. A estrutura tática até, de certa forma, vem e a preocupação é essa adaptação. Agora, o jogador que é muito habilidoso, tem muita qualidade, se adapta rápido. A questão é fisicamente. E com esses jogadores, o Arthur e o Zé Rafael, já temos uma estrutura de meio campo mais equilibrada para o Caixinha trabalhar. Ainda é cedo, isso até é música, né? Mas o Caixinha realmente começa num desvio de foco agora, que vai ser todo para o Neymar, mas de que algum momento vai bater na porta dele. Eu já falei isso também em outro episódio aqui, ou rodada, estamos na quinta, estamos chamando de rodada os nossos episódios, né? Como poderiam ser jornadas em Portugal, mas o Neymar pode, de alguma forma, liderar um processo de quem será o comandante. Ele chega, certamente, nas negociações, aprovando o treinador, mas dependendo do resultado, da adaptação, se o Caixinha não estiver bem, certamente o Neymar será um líder para que haja alguém da preferência dele. Tomara que isso não aconteça. Espero que dê tudo certo com o Santos, com o próprio Caixinha, que é um grande profissional, mas que chega num momento conturbado e que terá agora uma cobrança ainda maior, né, João? Porque com esse elenco, com o Neymar, os jogadores que chegam, a cobrança será maior. Mas aí eu faço o seguinte paralelo: vamos colocar o Neymar em alta. Não o Neymar em alta dos grandes momentos do Neymar, mas o Neymar hoje, o potencial físico, aquilo que ele estava apresentando na seleção brasileira até machucar. No Brasil temos grandes contratações, Oscar,
tantos outros voltando, jogadores que estão no Brasil também de qualidade. A gente pode citar aí grandes jogadores que temos nessa temporada no futebol brasileiro. Eu gosto, por exemplo, nem precisou. Dois jogadores estão no Flamengo, a Arrascaeta e o próprio Gerson, gosto demais, nem precisou trazer jogadores de muita qualidade. Mas para mim há um pé de ferro, que é um quadro novo que a gente está colocando aqui. Dois jogadores até que vestiram a camisa do Barcelona. Neymar ou Memphis Depay? Quem nesse momento... O Neymar é aquele que machucou nas eliminatórias. Não o Neymar da época do Barcelona. Aí é covardia, na minha opinião, com o Memphis Depay. Mas hoje, o Memphis Depay atual no Brasil e esse Neymar em ótimas condições, pé de ferro para quem? Quem você crava como o melhor jogador em potencial nesse momento, João? Eu acho que é o Neymar, né? Pela qualidade que tem, acaba sobressaindo. Gosto do Depay, eu até acho eles parecidos fisicamente, se você reparar, mas eu gosto do Memphis Depay, um jogador forte, lutador, de qualidade, gosto muito desse tipo de jogador, um jogador que tem muita raça, mas ao mesmo tempo qualidade. O Neymar talvez tenha um pouquinho menos dessa raça, dessa briga pela bola, mas tem uma qualidade, né, tão diferenciada que nos últimos anos o coloca como um dos maiores craques do futebol mundial. Portanto, o Neymar, mesmo a 70% do seu auge, que foi ali naquela época do Barcelona, talvez no início do Paris Saint-Germain, mesmo a 70%, eu acho que é um pouquinho melhor que o Memphis Depay, e eu, repito, gosto bastante do futebol do Memphis Depay. Eu faria a mesma também observação, e eu coloco o Memphis Depay, todos os demais jogadores que jogam no futebol brasileiro, que agora estamos falando do território brasileiro. Neymar em boa forma, mesmo no nível que estava recentemente da seleção, que é abaixo do nível Neymar de anos atrás, mas ainda assim um jogador superior, de maior qualidade. E que duelo teremos no futebol brasileiro, que duelos teremos, que coisa sensacional. Os zagueiros que se cuidem, porque o que tem de gente boa na frente é impressionante. Agora, virando a página, Benfica, Sporting avançar, vamos para o mapa da Europa, e principalmente Champions League, Liga dos Campeões da Europa. Benfica, Sporting avança, vou colocar aqui já os confrontos, posso até voltar para o pessoal guardar certinho, o sorteio já feito, Sporting pega o Borussia Dortmund, da Alemanha, e o Benfica vai enfrentar uma equipe francesa, o Mônaco. Já dou de cara a minha opinião, Sporting muito complicada a situação, mais forte, o Borussia é um adversário, mas dá para classificar, tem condições de passar, mas é difícil. Benfica e Mônaco, olha, pelo que tenho visto dos confrontos, e me parece, João, não sei, o Benfica, quando eu digo não sei, é que eu sei, sabe? Eu tenho uma mania de falar não sei, mas o meu não sei é que nenhuma, o não tem do manezinho da ilha aqui. O cara pede para ele, tem água mineral aí? Não tem. Tá aqui, ó, não tem? Tá aqui, ó, não tem. Não, na verdade tem água, né? Então eu sei e digo que o Benfica tá me parecendo uma equipe que eu tenho minhas dúvidas aonde pode chegar, mas está sendo num jogo decisivo, encarando de uma forma diferente. Quando tem os pontos corridos lá do Campeonato Português, parece atrapalhar. Mas agora, quando tem jogos. Eu tenho apostado no Sporting, principalmente para campeão português ainda, mas o Benfica, para passar nesses confrontos, eu estou encarando como o desafio do Benfica mais suscetível, podemos dizer assim, de classificação. Sim, quando você coloca na balança os nomes Mônaco e Dortmund, o nome do Dortmund é bem mais pesado que o do Mônaco, né? Às vezes às vezes o nome não é tudo, né? Mas em relação ao Mônaco, por exemplo, o Benfica venceu o Mônaco durante esta fase da Liga dos Campeões, na fase do grupo, Exatamente. na fase única, ganhou 3-2 lá em Monte Carlo, né? De virada e tal, um jogo até interessante. Portanto, o Benfica parece ser favorito nesse duelo. O Mônaco, no entanto, de vez em quando surpreende, não é um clube que a gente coloca assim como poderoso, mas tem bons jogadores muitas vezes.
é liderado por um brasileiro, liderado no sentido diretivo do termo, que é o Thiago Scuro, que é um dirigente esportivo bastante famoso, inclusive já na Europa e aqui no Brasil, teve no Cruzeiro, teve no Bragantino, teve em outros clubes, e tem dois jogadores, dois laterais que já passaram pela seleção, o Wanderson e o Caio Henrique. E tem uma equipe razoável, está em terceiro lugar no campeonato francês, atrás do Marseille e do inevitável Paris Saint-Germain. Enfim, não vai ser fácil para o Benfica, mas eu coloco o Benfica como favorito, até porque já ganhou e porque o Benfica também tem um peso na Liga dos Campeões, já ganhou duas antigamente, eu sei que foi há muitos anos, mas que tem uma mística, né, própria, um carisma próprio nesse tipo de competição. Já o Sporting joga com um Dortmund que, obviamente, assusta um pouco o nome, mas não está no bom momento. Está em 11º lugar na Bundesliga. É uma posição muito, muito ruim para quem até lutaria pelos primeiros lugares, quem sabe pelo título. Acabou de discutir o treinador, está com o interino, vai ter um novo treinador, que é o Niko Kovac, um treinador croata que passou pelo Bayern de Munique sem sucesso, mas que tem uma boa carreira no futebol alemão. E curiosamente também está lá mais um lateral brasileiro de seleção não garantido, né, mas que é convocado muitas vezes, que é o Ian Couto. Ou seja, eu vejo o Dortmund com 60-40 em relação ao Sporting, assim, de hipótese de passagem, e o Benfica com 65-35, vamos lá, de hipótese de passar em relação ao Mónaco. E é interessante que tem esses corredores, esses laterais, e tanto o Sport como o Benfica dependem bastante dos seus jogadores de lado, jogadas, né? O Sport até bastante por isso, a criação das jogadas por próprio Gyökeres e o Benfica tentando se encontrar ainda como uma equipe. Acredito que a estrutura do Sport é melhor, só que as duas trocas de técnicos acabaram influenciando e isso leva um certo tempo. Só para não dizer que não falamos do Porto, Porto pode já ter jogado, para quem está gravando, tem jogo ainda contra a Roma, né? E de aplaudir também a ótima campanha do Vitória de Guimarães na Liga Conferência, aí pontuando para ir direto para a próxima fase, equipe muito interessante, mesmo tendo perdido seu técnico, inclusive para o próprio Sporting. Só um detalhe, se o Benfica e o Sporting passarem, o que já é um pouquinho improvável, os dois, né? Mas depois passarem a próxima fase, em que o Benfica encara Liverpool ou Barcelona, portanto é muito improvável, e o Sporting encara Aston Villa ou Lille, se passarem essa eliminatória e a próxima, há derby nas quartas de final, Benfica Sporting, o que seria inédito. Mas obviamente é bastante improvável, porque os adversários que vêm por aí são adversários de muito peso. Seria sensacional, né? Isso é muito legal quando a gente tem, por exemplo, em Libertadores, alguns clássicos brasileiros, né? É algo espetacular. Mercado da bola, Zuca e Tuga, o nosso mercado que tem gente para lá e para cá. Finalmente, uma das contratações estava demorando, mas o Wendel finalmente está saindo do Porto, nem estava jogando mais, nem era relacionado. A propósito, o Porto confirmando, né? O episódio passado a gente estava a confirmar, já confirmado, Martim Anselmi, o novo técnico do Porto, o argentino que veio do Cruz Azul do México para o Porto e cercado de grande expectativa de seus torcedores. Mercado da bola, Zuca e Tuga, temos então o Wendel confirmado no São Paulo e também outras contratações importantes, inclusive para o próprio São Paulo, que tem jogador aí de origem lusitana. Isso. Enquanto que o São Paulo fica com o Wendel, o Porto recebe o William Gomes, jogador que se destacou um pouquinho no ano passado pelo São Paulo, e o Moreira, que é um lateral direito também de titular, muitas vezes, né? Dois jogadores bons, jovens para o Porto. E, entretanto, por falar em lateral, o São Paulo contrata o Cédric, que foi jogador da seleção portuguesa, agora já não é, já está numa fase um pouco mais descendente da carreira, mas ainda estava no elenco do Arsenal, portanto não é pouca coisa, né? Vamos ver, parece ser meio que uma moda agora, depois dos treinadores, a contratação por clubes brasileiros de alguns jogadores portugueses. Ao Josué, que passou pelo Porto, está no Coxa, né, no Curitiba. O Tobias Figueiredo já o ano passado fez o Brasileirão pelo Criciúma, continua lá, à partida, né, não sei que haja alguma evolução do mercado de última hora. E o Sport Recife também contratou o Gonçalo Paciência. Verdade, jogador, já falamos aqui, né? Isso, jogador que atuou na Alemanha e tal. O pai dele era mais conhecido, pelo menos da minha geração, que era o Domingos
Domingos Paciência, jogava muito, do Porto. E, enfim, são jogadores, claro que não são jogadores de seleção portuguesa, porque esses jogadores de seleção portuguesa têm mercados de número 1, tipo Premier League, Liga Espanhola, etc. Mas são jogadores que passaram por seleção portuguesa, jogadores com alguma qualidade que agora o Brasil vai descobrindo e dá para, pelo menos para compor elenco. Nenhum deles eu acredito que seja um jogador extraordinário que vai fazer história, mas tanto o Cédric como o Josué, como o Tobias, como o Gonçalo Paciência, pelo menos dão uma cor portuguesa, né, aos gramados do Brasil, o que é uma novidade, né? Não que não tenha havido no passado alguns casos, bastantes casos até, mas assim, agora é um número maior e assim, é em contraciclo, né? Porque em Portugal os jogadores brasileiros, como todos os que nos ouvem sabem, são há centenas, só na Primeira Liga, né? Os clubes costumam ter uma média de 8, 10 jogadores brasileiros e portanto, esse movimento agora está um pouquinho virado do avesso e o que é interessante, não é um dado interessante, é um dado a ser analisado. Eu sonhava ver, pode ter 45 anos, o Cristiano Ronaldo vestindo a camisa de um clube brasileiro. Seria muito legal o Cristiano Ronaldo jogando no Brasil. O Messi também, aí é um argentino, mas seria demais, como a gente viu o Luis Soares no Grêmio, tá vendo o Memphis Depay. Alguns caras que figuram com um grande nome, mas numa idade mais avançada, já em final de carreira, podem também figurar como uma estrela e até passando alguma coisa, algum legado para os mais jovens, né? Essas coisas acontecem também. Já imaginou um atacante treinar com o Cristiano Ronaldo? O que ele vai passar de dicas para o garoto? Enfim, o Neymar agora também como um exemplo. Espero que seja uma referência técnica do Santos. Enfim, isso é muito legal. Eu vejo que o mercado está cada vez mais olhando, porque subiu a régua em termos de valores, com as SAFs, a questão das ligas no Brasil, alguns clubes muito organizados em termos financeiros, com um patamar muito alto de investimento. Flamengo, que nem é SAF ainda, é um caminho, me parece natural. Cruzeiro investindo muito alto, Atlético Mineiro, o próprio Palmeiras com a Leila Pereira muito organizado, e sempre vou levantar a bandeira da Leila Pereira, presidente da CBF. Para mim tem que ser a Leila Pereira, presidente da CBF. Vou fazer que nem o Farid. O Farid sempre faz coisas 3 vezes. Leila Pereira, presidente da CBF, ou presidenta da CBF. Eu sempre estou defendendo essa bandeira. Eu acho que mudaria até a maneira que o futebol brasileiro se apresentaria, com uma mulher líder, ótima gestora, pulso firme, que deixaria o futebol brasileiro muito melhor. Mas isso, vamos ver se essa bandeira cresce de alguma forma através dos... Eu sei que você apoia, né, João? Eu apoio, eu voto na Leila Pereira. Meus amigos palmeirenses vão ficar chateados porque eles querem ela lá. Mas, sim, eu apoio. Acho que é uma dirigente que trouxe um sangue novo, né, ao futebol brasileiro. Arthur Jorge, melhor da América. Ele nem está mais na América. O Botafogo nem tem mais técnico. E está aí para ser melhor da América, e não temos brasileiros nessa lista. Eu não lembro de algum que foi destaque para a gente colocar na temporada passada. Alguns suspiros. Para mim, 2 brasileiros que eu posso destacar, eles ainda não aconteceram como um todo, mas é o Felipe Luiz no Flamengo, estou gostando demais do início do trabalho, e um que já tem um pouco mais de história como técnico e está fazendo um excelente trabalho internacional, que é o Roger Machado. Sim, no mais, eu não aponto, eu não consigo lembrar. Eu quase que falei Abel Ferreira, sabe? Quando eu comecei a fazer minhas anotações. Mas tem o Abel Ferreira. O Abel Ferreira está tanto tempo aqui que eu já estou achando que ele é brasileiro. A lista dos nomeados inclui o Aguirre, né, que passou aqui pelo futebol brasileiro, porque foi campeão pelo Peñarol e fez uma boa campanha na Libertadores. Só que foi eliminado por 5-0 lá no Nilton Santos pelo Botafogo, portanto não deve ter muitas hipóteses. O Costas, que ganhou pelo Racing a Copa Sul-Americana, excelente trabalho, mas obviamente que perde para quem ganha a Libertadores, né? Depois está lá o Scaloni, meio que porque tem que estar, né? Porque está liderando a atual seleção campeã do mundo e com bons resultados continua. É um nome forte para o Arthur Jorge, acredito que é um nome forte. É um nome forte, mas não tanto em 2024, né?
E depois tem o Alfaro, que está fazendo também uma boa carreira na Colômbia, né? A Colômbia tem chegado longe aí na Copa América, chegou na final, etc. Está fazendo um bom trabalho. Mas, portanto, me dá a ideia que o Arthur Jorge já ganhou, né? Pelo que fez em 2024, tem a cara de que é ele que vai ganhar. E sucede a um brasileiro, né? Que foi o Fernando Diniz, que ganhou em 2023. Precisamente por ter ganho a mesma competição, a Nação de Libertadores da América. Diniz esse que, entretanto, agora é já uma das primeiras vítimas da nova temporada ao ser demitido do Cruzeiro, né? Pois é, eu não sei o que acontece com o futebol brasileiro, que a gente tem aí o último técnico, o grande técnico da seleção brasileira, está desgastado com a passagem pelo Flamengo, que é o Tite, um grande treinador, até andou sendo sondado para o Porto. O Fernando Diniz, na campanha da Libertadores, era espetacular pelo Fluminense, algumas ideias ousadas, um time meio carrossel, volantes que jogavam na zaga, um time bem ofensivo, mas muito interessante, revolucionário, de certa forma, o Fernando Diniz. Mas depois ele se perde completamente na carreira, ele está num momento assim que ele não é hoje um bom técnico, e era um excelente técnico. Eu não sei se é o desgaste do clube, agora eu não sei mesmo, João. Eu estou perguntando no ar e ver se você tem um diagnóstico, é difícil, e aí cada vez mais o John Textor não dá mostras de que gosta de técnicos brasileiros, muito difícil. Clubes brasileiros não estão querendo contratar técnicos brasileiros. A gente vê tanto que o Cruzeiro está trazendo um português também. Então, a gente não consegue apontar, não há um técnico brasileiro que se afirme, nem mesmo o próprio Dorival Júnior, que é um excelente técnico, pelo que fez no Flamengo, enfim, mas há um questionamento também, uma exigência maior para que Dorival acerte na seleção brasileira, porque senão também vai sofrer um desgaste e sairá desgastado. E eu pego outros anos, quem passa pela seleção brasileira se desgasta. Depois da seleção, parece que nem antes de Cristo, depois de Cristo, antes da seleção, depois da seleção. Passou pela seleção brasileira, não é mais bom técnico para nada. O Mano Menezes, para mim, depois da seleção, nunca mais foi aquele mano promissor que a gente tinha, e ainda é um excelente técnico. Eu gosto do trabalho do Mano Menezes, muita gente questiona. Eu gosto, tenho ressalvas, uma ou outra coisa, mas acredito que seja um excelente técnico. Mas passou pela seleção brasileira, acabou a carreira. O Diniz teve essa chance na seleção, depois disso, nunca mais. Então que o Roger e o Felipe Luiz não aceitem o cargo da seleção, porque não dá certo. Vamos ver agora a prova, vamos ter a prova se o Textor gosta ou não de treinadores brasileiros, porque tem o Fernando Diniz livre, né? Quem sabe poderia contratá-lo, mas não vai duvido. Não vai contratá-lo com certeza. Entretanto, para o lugar do Fernando Diniz, à partida, né? A gente sabe como no mercado tudo muda, mas à partida será o Leonardo Jardim, o sucessor. O Leonardo Jardim, que é um treinador português, que nasceu na Venezuela, mas filho de imigrantes portugueses e regressou muito novo a Portugal. Começou a carreira com 21 anos, como auxiliar, né? Ou seja, nunca teve uma carreira de jogador, e se destacou subindo 2 vezes de divisão clubes menores. Subiu do terceiro escalão para o segundo, e depois do segundo para a primeira divisão, 2 clubes portugueses, e chamou a atenção do Braga, onde ficou em terceiro lugar e ficou 15 jogos invicto. Ou seja, isso tornou já um nome importante do futebol português, mas acabou por ir para o estrangeiro nessa época, foi para o Olympiacos, ser campeão grego. Aí depois voltou a Portugal para o Sporting, onde ficou em segundo lugar, e depois do Sporting foi para o Mónaco. O Mónaco, que já falámos aqui há pouco, a propósito do jogo com o Benfica na próxima eliminatória da Liga dos Campeões. E no Mónaco conseguiu um feito extraordinário, que foi ser campeão em plena era de domínio do PSG. Nesse difícil, Mónaco, né? Difícil, né? Nesse Mónaco do Leonardo Jardim, alguns nomes se destacavam, acho que estão, nomeadamente um chamado Kylian Mbappé, né? Era a grande figura desse Mónaco, mas não só. O português Bernardo Silva, que está hoje no Manchester City, ou o Fabinho, né? Que chegou a ser jogador de seleção brasileira e está hoje nas Arábias. Então, com esse time e outros jogadores bons, foi campeão em cima do PSG. Depois foi para a Arábia Saudita, né? Ganhou a Liga dos Campeões Asiática, feito que no ano passado o Jorge Jesus não conseguiu, por exemplo, além de ter ganho o campeonato. E depois foi continuando no futebol árabe, com alguns êxitos. Ganhou o campeonato dos Emirados Árabes Unidos, outros clubes com menos êxito, mas é um treinador, de facto, com um currículo imponente. É um treinador de primeira linha, se considerarmos os treinadores portugueses
é um treinador de primeira linha, ou seja, não é nenhuma aposta assim do Cruzeiro. O Cruzeiro está a treinar, está a contratar, se confirmar, um treinador de muita experiência. E aí o Botafogo, a gente voltando, tem aí um jogo importante, tem uma Super Copa Rei, o campeão da Copa do Brasil e campeão brasileiro, Flamengo e Botafogo. A gente pode fazer aí um palpite de tudo que está acontecendo com o Botafogo. Também a gente não tem uma referência do Campeonato Carioca, tá bagunçado o Campeonato Carioca, não começa ainda com tudo, né? Temos alguns jogos, algumas referências, mas ainda assim eu aposto no Flamengo. Eu acredito que o Flamengo, por ter essa continuidade já com o Felipe Luiz, mesmo com um período curto, o Botafogo começa o ano meio bagunçado. Não sei se para essa competição vai conseguir fazer alguma coisa, para esse jogo decisivo, vai conseguir fazer algo de melhor, com o que fez até mesmo atropelando o próprio Flamengo na temporada passada, mas aí com o Arthur Jorge, com o elenco do jeito que estava, é muita mudança no Botafogo e o Flamengo nem muda tanto assim. A gente falava não sei se na rodada anterior ou há duas atrás, o Flamengo praticamente nem contrata tanto assim, mantém o que tem, retorna com jogadores se recuperando de lesão e muito forte como equipe. Ainda para mim, está sempre entre primeira e segunda do futebol brasileiro, o Flamengo. Sim, o Flamengo é favorito por isso tudo que você falou. O Botafogo até jogou agora com a equipe mais ou menos titular. Eu diria que foi a equipe titular contra o Fluminense e ganhou. Sinal de que ainda há ali qualidade, lógico, e há ali continuidade, ainda há ali rotinas do ano passado. Mas eu vou contigo também. Eu acho que o Flamengo é o favorito por tudo aquilo que você falou. Continuidade, né? Vamos então ao nosso álbum de figurinha Caderneta de Cromos. E aí é o Gabriel Mack. E eu até falei num episódio aqui, vou me corrigir, por força do hábito, eu falei o Peck, né? O Peck é aquele do Vasco, tá jogando na MLS, mas o Mack é o do Grêmio, o garoto excelente jogador da Copinha, apontado como um craque há muito tempo, renovação de contrato até 2027, a Europa toda já em cima. O jogador que ele estreia já sobre um radar que nem a gente sabe que existe. A gente nem acompanha, mas está todo mundo de olho nessa joia que é o Gabriel Mack e do pouco que apresentou ali contra o Monson, 3-0 no Campeonato Gaúcho, um time mais alternativo. Aliás, o campeão argentino também poderia ser apontado como um dos técnicos de destaque da América na temporada passada, campeão pelo Vélez, né? O Gustavo Quinteiro está indo muito bem no Grêmio, começando bem, invicto, vitórias com muitos gols e sem sofrer gols, algo que não acontecia com o Grêmio. E aí até aproveitou-se disso para colocar um garoto no momento certo, num jogo que estava resolvido. E em duas ou três situações ele demonstrou muita qualidade, ele é muito ofensivo, driblador, chuta forte de fora da área, tem muita presença de qualidade para o Grêmio e ainda não teve aquela grande apresentação, mas se tivesse talvez mais alguns minutos, olha, acredito que certamente ele poderia ter feito até um gol, criado mais jogadas, ele jogou pouco tempo. Então, mas do pouco tempo a gente já nota, quando pega na bola, a maneira que se movimenta, até a personalidade com 16 anos, aquilo que a gente via de outros jogadores como o Hendrick, ele fala com o grupo como se fosse já um jogador maduro, porque ele sabe que tem técnica de sobra. Isso é o talento nato do garoto, que é muito excelente jogador e pode ser uma das peças aí, acrescentar demais no Grêmio, que está aproveitando os garotos justamente nessa temporada, vai aproveitar bem mais do que o próprio Renato aproveitava. Era além de contratações, o Grêmio está fazendo isso. Gostei demais da estreia do Gabriel Mack, está no nosso álbum e no nosso caderno de cromos, como se diz em Portugal, bem carimbada a figurinha. Sim, e fez parte do time que chegou até as semifinais, né, da Copinha, né? Eu até falei com amigos gremistas que disseram, não vi nada de extraordinário no MEC, mas é que o MEC tem 16 anos e todo mundo tinha 19, ali, 19 para 20, né? Então, realmente um jogador muito, muito acima da média, acima da própria idade, né?
e é isso, ele já entra no time principal e já entra falando com os companheiros como se os conhecesse já há muito tempo, sem aquela timidez, né? Já entra com confiança, a confiança de saber que pode ser um jogador que vai ser muito útil para o Grêmio e para o futebol brasileiro no futuro. Ô, João, sabe que eu vou contar uma história? Eu tava falando do Felipe Luiz. O Felipe Luiz, quando sai da. Ele é natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Ele sai do Jaraguá, da base do Jaraguá, não lembro até esse detalhe. E vai para o Figueirense, e do Figueirense que ele. Aliás, o Figueirense revelava vários laterais esquerdos, e ele era um desses, né? Aí ele vai para o Bayer Leverkusen e vai para o time B. E quando ele vai se apresentar, ele chega de bermuda, era verão lá, ele chega de bermudinha, chinelinho de dedo, bem brasileiro, né? E imediatamente os jogadores brasileiros pegaram ele e já disseram: não, só um pouquinho, Felipe, vem cá. Tava pronto já o terno e a gravata. Tava de terno, se apresentou de terno, porque lá na Europa, de chinelinho, chegar se apresentando, sabe, de tênis, bermudinha, não dá. Tem que estar de terno para se apresentar, João. De terno para os portugueses que possam estar ouvindo, né? Eu acho que eles devem saber mais ou menos das novelas brasileiras o que quer dizer, mas terno não quer dizer nada, eu acho, em Portugal. Terno quando o pessoal está a jogar as cartas, terno, 3 é o terno, 4 é 4, e aí, por aí. Mas, porque em Portugal, terno é fato. Fato é sem o C antes. Porque para distinguir em Portugal é o fato de vestir o terno é sem C. Mas o facto de uma notícia, um acontecimento, esse é factual, né? Factual, né? Aí, por isso, quando às vezes a gente ouve brasileiros dizendo, não, isso é fato. O pessoal diz fato, mas que fato vestir, dá sempre aquelas piadinhas. Mas é mais uma palavra que nos une bem, né? Porque é bem diferente. Termo, o fato. Ou seja, o Filipe Luiz em Portugal, eu contaria essa história dizendo que o Filipe Luiz lhe colocaram um fato e gravata para ele entrar lá na coletiva. O termo blazer também se usa? Usa, blazer sim, O blazer é igual, né? só para o É casaco. É interessante. uma palavra parece ser inglesa, né? Então aí a origem é mesmo, é de fora. Então, Nome de carro também no Brasil, né? A antiga caminhonete, aquela. Não sei se é caminhonete também, caminhoneta, picape, como é que se diz em Portugal, né? Então a gente está tendo uma aula de português em Portugal. Em Portugal é caminhoneta, não tem o N e o H, é só caminhoneta. E esses tempos eu também estava vendo algumas palavras em francês que tem esses que tem o final on, in, como garçom, ou guidon, né? Que se usa, é guidão, mas garçom não é garção, é garção? Não. Não. É garçom também. Garçom. É a mesma coisa. Mas a gente não diz, a gente nunca chama garçom assim, no restaurante, não é garçom. Um empregado de mesa, uma coisa assim, garçom só existe aqui. Porque a gente usa nessa relação na questão francesa. Mas é interessante, temos aí então o fato da semana, que é, quem sabe, o Gabriel Mack, quando for para a Europa, um grande clube, vai vestir o seu fato e gravata em Portugal. Vão colocar lá no jornal A Bola, onde o João trabalha, chega de fato. E aí vão confundir no Brasil como chega de fato, mas ele já chegou de fato. Então é interessante a gente saber para não confundir manchetes diferentes em Portugal e no Brasil. Foi legal, foi rápido hoje, hein, João? Muitos assuntos. Estamos prontos aí para uma sexta rodada e muitos jogos para repercutir. Eu só não aguento mais que os estaduais, apesar que o Gaúcho está muito legal, mas vai ficar mais legal ainda quando tiver o Grenal. Quando tiver Grenal, vai ficar bom demais para saber quem é quem mesmo de verdade. O bicho vai pegar no Rio Grande do Sul. No Campeonato Paulista tem tudo isso do Caixinha, do Neymar, vai crescer demais. Já teve um grande clássico aí paulista, o São Paulo arrebentando. Gostei demais do Oscar. O Oscar chegou chegando, né? Chegou fazendo gol, dando passe para gol. Muita gente, não sei se o Oscar vai jogar. Nossa, não tenho o que falar mais. Para mim, o Oscar já chega afirmado no São Paulo. Pode variar uma vez que outra, mas é um grande jogador, que baita contratação. Só para fechar, João, para mim o São Paulo, desses que a gente falava sempre, toda temporada a gente fala Palmeiras, Flamengo e ultimamente o Botafogo. Antes era o Galo.
Botafogo tomou, né? Um alvinegro tomou o lugar do outro. Eu estou gostando demais para entrar nessa fila aí com muita força pelos jogadores que tem. O São Paulo, acredito que vem muito forte por tudo que a gente falava. Oscar, Lucas e um grande time que tem por aí, até com as contratações, Cedric, que a gente falou aí. Eu acho que sim. Agora depende um pouco também da torcida do São Paulo, que é uma torcida que cobra demais, que quer sempre ter aquela equipe do tempo do Raí, ou do Silas e do Miller, etc. Quer sempre o time candidato a campeão do mundo, e que a torcida entenda que está numa fase de regresso às páginas mais gloriosas da história do clube. Então, que não comece a vaiar o Zubeldia ao segundo jogo só porque o jogo não está correndo bem, ou não comece a achar que o novo lateral direito ou lateral esquerdo ou qualquer coisa que vem da base é ruim. Ou seja, estamos falando da torcida que achou que o Casemiro não era jogador para São Paulo, né? E olha onde é que o Casemiro chegou. Então, se a torcida do São Paulo for um pouquinho ali mais humilde, um pouco, aí eu acho, e entender que está em crescimento, eu acho que sim, que o São Paulo tem condições para brigar aí por esses 4 primeiros lugares. Não digo que seja o principal favorito, como digam, é um processo de retomada. Tem um bom treinador, tem ótimos jogadores, fez uma contratação de muito peso, que é o Oscar, fora outras. Então, acho que sim, acho que é isso. Acho que é a quarta força, ali depois do atual campeão Botafogo e dos tradicionais dos últimos anos, Palmeiras e Flamengo. Tem o Inter, tem o Grêmio, tem o Galo, tem o Cruzeiro, Fortaleza, Bahia, tem Estão muita mal. gente qualificada. O Vasco tem que melhorar muito, o Fluminense tem que se recuperar, tem muita coisa. É interessante, o futebol brasileiro apresentando aí novidades para essa temporada, que cada vez a qualidade com o nível de jogadores está sensacional. Portugal não é diferente, tanto que pela primeira vez na história, né, João, caíram técnicos, troca de técnicos na mesma temporada de todos os grandes, Sporting, Porto e Benfica. Na próxima rodada eu vou falar mais a respeito do português, tem comentado muitos jogos e do que acontece e por que para mim o Sport ainda é o grande favorito para... Vou deixar como surpresa. Se inscreve no canal que aí vai poder acompanhar o próximo episódio. O João também vai falar a respeito disso. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal agora. Pega agora, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. O canal é diferente, é legal, cada vez cresce mais. Um abraço a todos. Obrigado, João, e até a próxima rodada. Obrigado. E votem lá, Depay ou Neymar? Aquela pergunta que a gente fez no início. Qual é o melhor nesse momento? Um abraço a todos. Até a próxima.